Você já sentiu que está vivendo como uma folha ao vento? Que qualquer palavra atravessada, qualquer olhar torto ou pequena crítica tem o poder de abalar seu dia inteiro. A sensibilidade extrema, muitas vezes, não é sinal de profundidade emocional, mas de uma mente em desequilíbrio, dependente demais da aprovação externa. A filosofia estoica ensina que o verdadeiro poder está em dominar a si mesmo, não aos outros. É que a calma interior não é um dom raro reservado a monges ou sábios antigos, mas uma arte que qualquer pessoa pode cultivar. Hoje vamos desvendar os segredos estoicos para alcançar essa serenidade inabalável e aprender a parar de absorver tudo como uma ofensa pessoal. A resposta para uma vida mais leve não está no mundo, está em como você reage a ele. O primeiro princípio que os estoicos nos ensinam é: se não está sob seu controle, não desperdice sua energia. Essa frase simples e poderosa é um divisor de águas para quem vive constantemente reativo. Imagine um motorista que te fecha no trânsito. Você grita, se estressa, leva aquele sentimento para o resto do dia. Mas pense, essa pessoa vai mudar porque você se irritou. O universo vai corrigir o erro porque você ficou remoendo aquilo? Não, só você sai perdendo. O estoicismo nos chama para um novo modo de viver. Uma em que você deixa de ser o escravo das atitudes dos outros e passa a ser o mestre de suas reações. Reagir menos não significa se importar menos, mas se importar de forma inteligente. Quando você aprende a separar o que pode e o que não pode mudar, começa a viver com mais leveza. A maioria das nossas aflições vem do desejo de controlar o incontrolável. As emoções dos outros, as decisões alheias, os eventos externos. Mas ao focar no que depende de você, sua atitude, seus pensamentos, sua disciplina, nasce uma força que ninguém pode tirar. E essa força é o início da sua calma interior. É aqui que entra a diferença entre viver no impulso e viver com intenção. A mente sensível está sempre em estado de alerta, pronta para se defender, como se o mundo fosse um campo de batalha. Já a mente estoica não vê inimigos em toda parte, porque aprendeu a cultivar paz mesmo em meio ao caos. Quando você se desapega da ideia de que tudo deve acontecer como você deseja, a vida para de ser uma sequência de decepções e passa a ser um campo de treino para sua evolução pessoal. Quantas vezes você acreditou que algo era verdade só porque sentiu profundamente? A sensibilidade extrema costuma confundir intensidade emocional com realidade objetiva. Se alguém não respondeu sua mensagem, você já se sente ignorado. Se alguém falou com um tom mais seco, já imagina que odeia. Mas isso é só a sua mente, criando histórias com base em inseguranças internas. Os estoicos nos ensinam a separar o que sentimos do que é real. E esse é um dos passos mais libertadores que você pode dar na vida. A arte da calma começa quando você duvida da sua primeira reação. Sente raiva. Observe. Se sentiu rejeitado, espere. O tempo aliado ao raciocínio é um remédio poderoso contra decisões precipitadas. Os estoicos não pregavam frieza, mas sim racionalidade. Para eles, sentir é humano, mas se afogar em sentimentos descontrolados é perder a liberdade. Quando você aprende a dar espaço entre o que sente e como reage, você se torna invencível emocionalmente. Essa habilidade de não se deixar dominar pelos próprios sentimentos é como um músculo. Precisa ser treinado. Cada vez que você se cala quando poderia explodir, cada vez que escolhe refletir em vez de reagir, está fortalecendo sua alma. A sensibilidade excessiva transforma pequenas situações em grandes tragédias, mas a mente estoica reduz até as maiores dores à sua verdadeira proporção. E essa clareza, essa lucidez, é o que te permitirá viver em paz, mesmo quando o mundo ao redor parecer desmoronar. Num mundo barulhento, onde todos querem ter a última palavra, o silêncio é uma arma de sabedoria. A mente sensível tende a responder imediatamente na tentativa de se justificar, se defender ou se explicar. Mas o estoico entende que nem todo ataque merece resposta, nem toda provocação precisa de reação. Às vezes o maior sinal de força é o silêncio. Ele não é covardia, é domínio. Ele mostra que você escolhe com consciência onde sua energia será gasta. Ser calmo não é ser passivo. É saber que você tem poder, mas não precisa usá-lo o tempo todo. É entender que se alguém te ofende, isso fala mais sobre ele do que sobre você. O estoico não permite que os outros o arrastem para o caos deles. Ele observa, pondera, escolhe. Isso não significa que ele nunca fala ou se impõe. Significa que ele escolhe com sabedoria o momento certo.
Isso exige muito mais coragem e autocontrole do que reagir impulsivamente. O silêncio também é uma forma de proteção emocional. Ao não reagir de imediato, você se dá tempo para pensar. E nesse espaço entre o estímulo e a resposta, é onde mora a liberdade. Você deixa de ser controlador pelos outros e assume o comando da sua própria vida. A sensibilidade descontrolada te faz refém dos outros. A calma estoica te liberta. E essa liberdade começa quando você entende que o silêncio não é fraqueza, é estratégia. Uma das maiores causas de sofrimento emocional é a mania de levar tudo para o lado pessoal. Alguém foi ríspido. É comigo. Alguém se afastou? Fui eu que fiz algo errado. Mas os estoicos dizem: as ações dos outros pertencem a eles, não a você. Cada pessoa age a partir de suas próprias dores, crenças e limitações. Quando você entende isso de verdade, para de se magoar por coisas que nunca foram sobre você. A mente sensível interpreta tudo como um ataque. Já a mente estoica interpreta tudo como um teste. E aqui está o segredo. A maioria das coisas que nos atingem só dói porque tocou em feridas não curadas. Quanto mais você se conhece, mais blindado fica. Quando você tem clareza quem é, o que os outros fazem ou dizem perde o poder. Você se torna mais sólido, mais estável, mais inabalável. Não é sobre ser frio, é sobre ser firme. Não é sobre deixar de sentir, mas sobre não deixar que tudo te afete. Quando você aprende a não personalizar cada situação, começa a viver com mais leveza e menos desgaste emocional. Os estoicos nos mostram que a verdadeira maturidade é saber separar o que te pertence do que pertence ao outro. E nessa separação você encontra a paz que estava procurando. A arte da calma interior não é uma utopia distante, mas um estilo de vida acessível a quem decide parar de viver em função do que os outros fazem ou deixam de fazer. Quando você abandona o drama, o vitimismo e o excesso de sensibilidade, encontra dentro de si um espaço de paz que não depende das circunstâncias. A filosofia histórica é um convite à liberdade emocional, à fortaleza interna e à leveza de viver sem ser arrastado por cada vento. Comece hoje. Observe mais, reaja menos, valorize sua tranquilidade como o bem mais precioso que você possui.